Olha, enquanto muitos seguem ali a manada, eu resolvi pegar aquele script que a vida nos dá desde o dia que a gente nasce e rasgar ele no meio. Só que, será que isso foi bom? É basicamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Primeiro eu quero quebrar um pouco essa romantização que a sociedade traz de você parar de seguir a manada, seguir o seu próprio caminho, seguir sua própria jornada, e depois trazer 4 momentos na minha vida que eu parei de seguir a manada, eu quebrei esse fluxo e no final falar pra vocês se valeu ou não valeu a pena. Eu acho que esse vídeo vai fazer muito sentido para vocês agora que olham ao redor, olham para as pessoas que estão ao seu redor e vocês não se sentem confortáveis, vocês não se sentem identificados com aquele momento. Eu acredito que realmente vai fazer muito sentido. Mas começando então, já indo direto aqui pro vídeo, né, falando sobre essa questão da romantização de você parar de seguir a manada. O que seria seguir a manada? O que significa isso? Bom, desde muito cedo, né, eu tive muito contato com alguns influenciadores, como por exemplo o Flávio Augusto, Érico Rocha, essa primeira leva de empreendedores de palco, né, que nem a galera fala. E desde muito cedo eu ouvi então esse discurso de que eu deveria trilhar o meu próprio caminho, que eu não deveria seguir o que o sistema pregava para mim. E aos poucos eu fui entendendo, né, o que o sistema, de certa forma, queria comigo. E era aquela cartilha que todos sabem, né, de você ir para a escola, se forma, vai para a faculdade, se forma mais uma vez, encontra a sua paixão, se casa, tem filhos, procura um emprego bacana, compra uma casinha, depois se aposenta, começa a viajar ao mundo, enfim. Toda essa cartilha, né, em que, de certa forma, teoricamente, você fica dependendo do sistema no momento em que você se aposenta e depende do INSS, da Previdência. E realmente, quando o Flávio Augusto dizia pra mim, né, quando eu era jovem, né, isso desde os meus 13, 14 anos de idade, que eu acompanho os conteúdos dele, aquilo me tocava porque aquilo mostrava pra mim que em algum momento eu teria um teto sobre a minha cabeça. Porque esses cargos públicos, essas oportunidades em que o sistema me possibilitava, em algum momento elas apresentariam para mim um limite que eu poderia alcançar de rentabilidade, de conforto, porque é uma frase que ele tanto fala, né? Estabilidade não existe. E quando ele fala sobre isso, ele traz muito o aspecto, às vezes, da estabilidade da liberdade, da estabilidade de você realmente poder crescer na maneira que as suas capacidades te permitem. E aquilo realmente tocou muito forte em mim, a um ponto de eu começar a construir na minha cabeça um ideal de que sempre que eu tivesse seguindo a cartilha da sociedade, aquilo estivesse errado. E, porra, eu me achava o gênio, o mago por estar pensando assim, e todas as pessoas que eu via ao meu redor, que queriam seguir ali um concurso público, que queriam ser um funcionário público, ou às vezes até aquelas carreiras mais tradicionais, né, como engenheiro, advogado, médico, eu via eles como seres inferiores a mim, porque eu estava transcendendo como ser humano. Inclusive fica aqui, tá, um recado pra vocês, se você está se sentindo um estranho no ninho e tá, agora eu vou seguir minha própria jornada, vou sair do sistema, vou parar de seguir a manada, não se acha especial não, tá? Porque muitos de vocês, inclusive, que têm esse tipo de ideia, desde pequeno, tem um papai e a mamãe falando que vocês são extremamente especiais, que são seres aí que vieram para realmente trazer um grande impacto no mundo. Bota um pouquinho o pezinho no chão, tá? Bota um pouquinho o pezinho no chão, porque isso é importante. Mas enfim, isso acabou contaminando a minha cabeça e nessa época eu estava já prosseguindo ali, né, na minha educação e já com meus 15, 16 anos de idade, já no ensino médio, aquilo realmente tomou conta de mim. Porque eu olhei para o meu redor, olhei para os meus amigos e eu via pessoas que estavam indo para um futuro que eu não me identificava. Eu não via algo que realmente fazia sentido no meu contexto. E foi aí que eu tive a primeira disrupção em termos de parar de seguir a manada. Mas antes de eu entrar nesse primeiro momento, né, de eu ter quebrado esse fluxo, primeiramente eu vou pedir para você curtir esse vídeo, tá? É muito importante para a gente conseguir entregar esse vídeo para outras pessoas e também comentar aqui embaixo se valeu ou não valeu a pena, dentro dos conceitos da sua vida, você ter parado de seguir o fluxo, de seguir a manada e quais foram as consequências disso, porque a gente pode trazer às vezes até uma maior elucidação para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mas antes então de eu seguir, né, para esse primeiro momento em que eu quebrei, eu saí da manada, será que realmente isso é bom? Será que realmente você ser 100% autor dos seus próprios feitos, você parar de seguir aquilo que o sistema quer de você é bom? Porque, na verdade, o que eu quero trazer nesse vídeo é que os anos foram passando e hoje com meus 23 anos de idade, sim, eu tenho 23, essa cara um pouco amassada, mas com 23 anos de idade, hoje eu olho que as pessoas que realmente seguem essa cartilha não necessariamente são tristes, não necessariamente são pessoas infelizes, medíocres, porque, pô, vamos lá, você se formar, ter um diploma na mão, passar no concurso público, ganhar um bom salário, seus 15, 20 mil reais, vai te deixar extremamente milionário, vai fazer com que você possa comprar uma Ferrari, uma Porsche? Possivelmente não. Talvez daqui a muitos anos, 40 anos, 50 anos, investir no patrimônio seja possível, mas não vai ser realmente um salário que vai te deixar um magnata, que vai fazer você ter uma mansão. Mas será que essas pessoas são tristes? Porque eu vejo muito
muito os jovens, né, caindo nesse erro de que para você ser feliz, você tem que sempre viver os extremos da vida, aquelas maximizações que o sistema agora contrário vende para você. Porque a gente sempre acha, né, que, porra, agora eu estou saindo da Matrix e tudo mais, mas existe também um outro sistema que é orquestrado por esses empreendedores, por essas influências, em que todo esse ecossistema de você ter que sair do sistema, de certa forma, faz com que você tenha que construir certas habilidades, se aperfeiçoar de certos modos, que você consiga sobreviver na selva que é você construir seu próprio destino. E que para isso você deve financiar, às vezes um curso, às vezes uma mentoria. Não tô falando que isso é errado, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas não fique também achando, mais uma vez, que você está sendo estranho no ninho, porque como você, que quer quebrar o sistema, quebrar a Matrix, várias outras pessoas também querem. Mas enfim, voltando aqui, né? Então, eu comecei a olhar, né, com a minha idade hoje em dia, essas pessoas que seguiram a cartilha do sistema, e muito pelo contrário, eu vejo muitas pessoas felizes. É claro, existem aquelas exceções, aquelas pessoas que se frustraram depois de tanto tempo seguindo aquela cartilha, mas eu vou dizer, é uma exceção muito ínfima, e eu trabalho no mercado financeiro há muito tempo, e eu tive bastante contato com famílias multimilionárias, famílias que realmente tinham riquezas. Eu já consegui ter ali sobre o meu portfólio de administração centenas de milhões de reais. E o que eu via sobre as famílias que tinham ali seu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais no máximo, eram famílias que realmente seguiram esse sistema. Era o cara que, por exemplo, se formou em direito, seguiu aquela cartilha, virou delegado, enquanto isso a esposa ali, correndo por fora ali, por exemplo, fazendo engenharia, também trilhando seu próprio caminho, e que era um casal que aos poucos conseguiu compor renda, conseguiu construir uma família, tinha uma casa bacana, um carro bacana, viajava 2 vezes por ano, 3 vezes no máximo, e que eram felizes. Coisas que com meus 15 anos lá atrás eu pensava que era impossível. Como assim? Uma pessoa seguir o que o sistema quer e ser infeliz? Mas é claro, né, pessoal, aqui, pelo amor de Deus, pezinho no chão, a gente também tem que entender as realidades que existem hoje no Brasil, porque essa é uma realidade de seguir o sistema na utopia, porque realmente o que o sistema prega é a maioria. Aqui eu acabei de falar sobre a minoria. O que é a maioria de pessoas que seguem o sistema? Infelizmente são as pessoas que trabalham em condições precárias, o cara acorda 4 da manhã, volta 10 horas da noite para trabalhar em um emprego que vai pagar para ele um salário mínimo, às vezes 2 salários mínimos, e vai realmente fazer com que a liberdade dele, né, a tal da estabilidade, ela seja vendida por meio desse salário, né, que a CLT garante para ele, só que em troca ele tá literalmente dando pro sistema a alma dele, os sonhos, os intuitos, porque ele nunca vai conseguir alcançar, porque a capacidade financeira nunca vai permitir isso. Mas mesmo assim essas pessoas conseguem ser felizes. Claro, não por conta da condição financeira, mas o ser humano ele aprende a conseguir enxergar a felicidade em aspectos que não necessariamente são atrelados ao financeiro. E por isso que tem muita gente que defende que dinheiro traz felicidade e outros que não. Para mim a felicidade, ela na verdade, ela é representada por fagulhas de momentos. E é claro, quanto mais conforto você constrói ao seu redor, mais você consegue focar em conseguir estimular com que essas fagulhas aconteçam. Mas as pessoas que também vivem, né, em condições precárias, elas acabam tendo que se virar para aprender a ver felicidade em pequenos momentos. Coisa que eu acho extremamente rica. Eu acho isso muito bacana. Sabe aquela sua tia Cleide que mora no interior? Ela tá sempre feliz, ela tá sempre alegre. Só dela acordar, ela tem um cafezinho ali, aquilo que deixa ela feliz, sabe? Sendo que o mundo pode estar de cabeça para baixo, ela sempre vai estar com um sorriso no rosto. Eu acho que são os encontros de 2 mundos. Mas enfim, tô fugindo aqui um pouco o assunto, mas voltando, né? Hoje, de fato, com a minha idade, eu vejo que essas pessoas que seguem a cartilha do sistema, claro, em suas máximas, né? Como a gente falou agora, o cara que realmente consegue estudar, passar num concurso público mais rebuscado, o cara que realmente consegue trazer o a mais ali dentro do que o sistema entrega, ele consegue ser feliz, entende? E eu aqui convido vocês, antes de eu falar sobre a minha trajetória, eu vou chegar lá, convido vocês a realmente estudar quais são os seus sonhos, o que você realmente quer da vida, porque não cai tanto nesse discurso dessa galera de que você precisa viver todas essas maximizações para ser feliz, porque muitas das vezes não é verdade. No seu contexto não é verdade. Às vezes para você ter uma casinha ali dos seus 700 mil reais, 1 milhão, que você vai conseguir construir daqui a 20 anos, já é o suficiente. Poder viajar 1 ou 2 vezes por ano já é o suficiente. Ter um carrinho bacana na garagem, aquele carrinho que já preserva a segurança da família, olhar para os seus filhos, ver que eles estão em boas escolas, isso já é o suficiente. E convenhamos, hoje no Brasil, você ser de classe média não é mais você receber que nem antigamente 20, 30 mil reais. Hoje em dia já tem gente que diz que classe média precisa receber 30 a 50, entende? Mas isso tudo a gente fala sobre conforto. Mas enfim, agora entrando de fato aqui na minha história, né, os momentos que eu fui disruptivo nessa questão de seguir a manada e compartilhar com vocês se fez ou não fez sentido. O primeiro momento, então, voltando lá no começo do vídeo, foi no momento da escola, né? Eu tava contando pra vocês que eu olhei ao meu redor, olhei os meus colegas, olhei o caminho que eles estavam trilhando, um ali querendo ser advogado, o outro querendo ali, por exemplo, ser médico, aquele cara que já era mais inteligente, o outro ali era vagabundo mesmo, ele,
qualquer curso superior ele ia fazer, depois ia prestar um concurso público ali que exigia curso superior, mas eu olhava aquelas pessoas e eu não me sentia muito confortável. Eu tive um estralo na cabeça que eu juntei então tudo aquilo que essa carga, né, que o Flávio Augusto, que toda essa galera batia na minha cabeça, porque eu fui muito criado por eles, essa é a verdade, eles foram muito influentes na minha criação, e eu decidi sair do ensino médio. E para isso eu pesquisei na legislação e eu vi que era possível você sair do ensino médio, né, você não fazer o ensino médio desde que você passasse em alguma faculdade. Falei, quer saber? Eu não vou contar isso para ninguém, porque senão vão ter opiniões que eu não quero ouvir. Eu vou estudar aqui para as faculdades, para esses vestibulares e vamos ver se eu consigo passar. Acabou dando certo, né? Passei, então no meu primeiro ano do ensino médio eu passei nessas faculdades e eu consegui protocolar um processo na justiça para sair do ensino médio e já me matricular na faculdade. E foi aí então o primeiro momento em que eu rompi, né, todo esse comportamento da manada. Pelo menos de certa forma, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas também conseguem fazer isso. E a partir daquele momento eu comecei a ouvir aquela frase: caramba, você é muito novo para isso. E essa frase me fez muito bem, porque até hoje ela me serve como combustível. Então aí já fica o primeiro aprendizado que eu tive durante essas disrupções do que o sistema prega pra gente. Foi de eu sempre querer ouvir essa frase: você é muito novo para isso. Porque isso quer dizer que eu estava antecipando conquistas futuras que normalmente são cotidianas, né, na vida das pessoas, pro meu momento presente, uma idade que não era muito comum com as pessoas ao meu redor. Enfim, primeira ferramenta ali, então, primeiro aprendizado que eu fui tendo pra mim, né, como algo que eu achei bacana. Cheguei na faculdade, só que eu comecei a ver que talvez isso não era tão interessante, porque eu via também muitas pessoas com vivências que eu não tinha passado, né, simplesmente por eu ter cortado o ensino médio. Mas naquele momento aquilo não me incomodou muito. Certo, o tempo foi passando, a faculdade ali passando, e eu comecei a ver que para você ter um estágio, você precisava ter um certo tempo de faculdade, né? Porque eu tentava participar dos processos seletivos e de estágio, nunca dava certo, porque eu estava no meu primeiro semestre, já ansioso para conseguir fazer dinheiro, conseguir fazer acontecer, e eu via que isso não dava certo. O que eu fiz? Comecei a me matricular ali em vários processos seletivos, não colocando o semestre que eu fazia parte no direito, porque eu imaginava que na fala eu me garantia. Se eu chegar até lá e conversar com essa galera do estágio, eu me garanto, eu consigo essa vaga. E de fato foi o que aconteceu, né? Eu consegui chegar num escritório aí que os caras gostaram muito de mim, entre vários processos seletivos que eu fiz, só que me ligaram depois falando: Thiago, cara, não vai rolar porque a gente viu aqui que você tá no começo da faculdade, tivemos uma candidata que é mais avançada. Eu mandei mensagem na hora, falei assim: vamos fazer o seguinte, eu quero trabalhar aí de graça. 6 meses de graça eu quero trabalhar aí. É claro, né, pessoal, mais uma vez, colocando o pezinho na realidade brasileira, eu sempre tive uma condição muito bacana, familiar, nunca fui milionário, mas sempre tive uma família que me apoiava, né, nas decisões financeiras que eu tomava, então eu podia me dar esse luxo de trabalhar aquele certo período de graça. E isso encantou o olho da galera, acabei trabalhando ali, só que eu estava me aproximando do segundo momento em que eu trouxe essa disrupção do que a manada pede, porque logo ali no meu 6º semestre, o Boris quer participar aqui da reunião. Vem cá, cara. Da reunião, eu tô tão acostumado nas reuniões do dia a dia por conta da empresa. Enfim, Boris agora participando aqui do nosso vídeo, não da nossa reunião. Tava nesse estágio, né? Porra, Boris, você me confundiu, cara. Esqueci em que ponto eu estava da história. Mas enfim, entrei nesse estágio, o tempo começou a passar já no meu 6º, 7º semestre da faculdade, e eu acabei conhecendo, por meio desse meu estágio, um advogado que me conectou em uma pessoa muito influente, muito importante no mercado financeiro, que esse cara já era um grande diretor ali de uma grande empresa, uma grande assessoria de investimentos. É engraçado, né? Porque parece que Deus, ele escreve as coisas muito redondas ali para realmente fazer sentido no seu contexto de vida. Porque eu já estava realmente começando a ter aquela agonia que eu tive lá na escola, do teto na cabeça. Porra, eu acho que se eu continuar seguindo esse curso, direito no caso, se eu seguir essa cartilha aqui desse estágio, eu não sei se eu vou estar onde eu quero estar. Eu não sei se eu quero ser um desses advogados aqui que trabalha nessa advocacia. Muito, assim, claro, né? Não por achar condições deles ruins, mas simplesmente por uma questão de identificação. Eu não me identificava muito com o dia a dia, com o cotidiano que essa galera tinha, sabe? Então o que eu fiz, na verdade, foi ouvir. Falei, não, beleza, vamos marcar essa conversa com esse player do mercado financeiro, vamos ver se faz sentido pra mim. E ali eu tive contato com um mundo que eu não tinha tido até então, que é o mundo de você realmente ganhar dinheiro por meio diretamente do que você realmente produz. Falei assim, caramba, então quer dizer que se eu entrar no mercado financeiro, eu me certificar, for um cara bem posicionado em termos ali do meu currículo, quer dizer então que quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu ganho? Caramba, é exatamente isso que eu queria. E foi o momento então que eu decidi trancar minha faculdade. Eu saí do estágio, me joguei nessa oportunidade, tranquei
tranquei minha faculdade, né, como eu disse, e me joguei então no mercado financeiro. Primeiramente em Brasília, que é o local que eu moro, né, que é onde tinha a sede, é uma das sedes, né, dessa assessoria de investimentos. E ali eu fui crescendo até que eu tive o convite de trabalhar em São Paulo para ajudar um grande assessor, inclusive grande amigo meu hoje em dia, a cuidar ali de uma carteira com mais de 1 bilhão de patrimônio, né. Obviamente abracei o convite, fui ali até ele, indo para São Paulo, né, muitas coisas realmente que estavam por trás de mim, meus fundamentos, eles se dissolveram, porque agora eu não tinha mais faculdade, então não tinha mais a garantia da estabilidade do diploma, eu não tinha mais a minha família junto comigo ali em São Paulo, né, para me dar suporte. E como eu disse, eu nunca fui milionário, então eu não tive as condições de uma família que podia ficar me dando pix enquanto eu morava em São Paulo e que eu teria certeza que eu poderia me manter lá. Muito pelo contrário, a minha família foi muito acolhedora nessa decisão de eu ir para São Paulo, mas deixaram muito claro, ali a sobrevivência é totalmente sua, tu não vai receber R$1 nosso e se vira, entende? O que eu inclusive admiro bastante, acho muito interessante e agradeço bastante por isso, né? Não foi por possibilidade de escolha, mas foi por possibilidade de pressão, mas essa pressão fez com que lá em São Paulo eu me entregasse cada vez mais a aprender, cada vez mais a trabalhar. Eu era aquele cara que chegava às 6 horas no escritório, saía lá para umas 8 horas da noite. Não que isso signifique muita coisa, porque tem muita gente que fica esse tempo todo no escritório e faz porra nenhuma, mas enfim, realmente eu corria atrás de aprender cada vez mais, eu grudava nas pessoas e foi aí que eu comecei a realmente colocar em prática algo que eu fui aprendendo durante toda a minha jornada, que é de você absorver tudo aquilo que você observa, que é você escutar ao invés de só ouvir. E aí eu fiquei viciado em colar em pessoas e aprender cada vez mais. E foi aí, na verdade, que eu tive a terceira quebra do fluxo da manada. Porque aí vocês vão falar, porra, Thiago, tu já tava tudo certo, bicho. Tu tava lá em São Paulo, era só seguir aquele fluxo. De fato era. Se eu tivesse seguido aquele fluxo, eu estaria ganhando meus 30 mil reais, tranquilo, possivelmente já com uma certa estabilidade, com uma carteira de clientes muito boa, né, muito abastecida. Só que eu vi que aquilo mais uma vez colocaria um teto na minha cabeça. Falei, porra, ainda não é o que eu quero. Ainda não é o que eu quero. Só que ao mesmo tempo eu comecei também a flertar com o conceito do fogo de palha. Porque eu falei, putz, eu tô pulando tanto de galho em galho, não acabei o ensino médio, pulei pra faculdade, não acabei a faculdade, pulei pro mercado financeiro e agora eu já quero pular do mercado financeiro pra uma outra oportunidade. Será que o problema não sou eu? Será que eu não tô falhando como mais um jovem aí, fogo de palha, que quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo? Mas eu percebi que não. Eu percebi que não, porque minhas escolhas eram muito bem fundamentadas e toda investida que eu realmente me propunha a fazer realmente dava certo e eu avançava. Não eram aquelas puladas de galho que você pula num galho, quebra, cai, tem que retroceder, depois você vai num certo lugar, tem que voltar num certo patamar. Não. Toda vez que eu tomava uma decisão, eu avançava. Então eu tive muita confiança, mesmo em São Paulo, porra, sabendo que se eu ficasse 1 mês sem salário, porque naquela época eu ganhava exatamente o valor para me sustentar, mesmo se eu ficasse 1 mês, eu não conseguiria me sustentar. Eu falei, quer saber? Eu vou quebrar esse fluxo e eu vou me entregar ali para um mundo que realmente eu vejo que faz sentido para mim, que é o mundo dos executivos. Isso aí foi algo que eu sempre clamei por conseguir fazer parte, mas eu já tinha um entendimento que eu teria que me construir cada vez mais para fazer isso. E foi nesse momento, então, que eu tive a terceira disrupção, que eu saí do mercado financeiro nesse momento como um funcionário e eu entrei no mundo de executivos cuidando de franquias, porque eu vi o meu networking, eu vi das pessoas que estavam ao meu redor que eu realmente podia agregar ao ecossistema empresarial deles. E foi aí, conversando com um dos empresários que eu tinha contato, que eu consegui o convite de cuidar de algumas franquias, né, administrar algumas franquias. Acabou sendo uma investida bem sucedida, né? Deu certo, a gente conseguiu ali otimizar os lucros dessas franquias e nesse momento eu aprendi demais, aprendi muito. Eu aprendi certos conceitos sobre mim mesmo que eu não tinha noção que realmente eu tinha habilidade, que eu tinha capacidade. E nesse momento eu me senti apto, né? Depois ali de mais de 1 ano e meio ali trabalhando com isso, eu me senti apto de voltar para o mercado financeiro, mas agora com uma visão mais estratégica, com uma visão mais executiva. E foi aí, né, agora por fim dessa minha história, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da UVP, com o Raul Seno, investidor sardinha, que foi e é uma oportunidade incrível, uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida, porque eu pude aplicar tudo aquilo que eu aprendi durante todo esse tempo. Aí é engraçado, né? Porque eu olho hoje pra trás, peraí que o Boris ele resolveu pular do meu colo, mas voltando então ao assunto, né? Eu tive então a oportunidade junto com o pessoal da UVP e tenho a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E é bacana, né? Porque se eu observo, se eu olho pra trás, né? Eu vejo que cada vez que eu tive nessa disrupção de furar a manada, eu realmente consegui progredir na minha vida. Só que uma coisa que também eu percebi durante toda essa trajetória é que a tal segurança que eu tanto ouvia falar lá atrás, que se eu seguisse o sistema eu teria essa segurança, ela realmente faz falta. E essa vida de você querer furar a manada, seguir seu próprio fluxo, sua própria jornada, ela não é pra qualquer um. Não dizendo aqui que eu sou um ser humano especial, muito pelo contrário, eu acho que eu não tô nem na metade de onde eu deveria chegar, mas ela realmente não é pra qualquer um, porque ela necessita não só do seu QI, das suas habilidades, das suas técnicas, mas também de uma habilidade emocional gigantesca, porque você tem que estar pronto de você
trazer uma investida para sua vida, de você romper com a manada, e aquilo dá completamente errado. Dar errado num ponto em que você volta para estaca zero. Graças a Deus, até o momento eu não tive esse ponto, mas eu tenho certeza que a qualquer momento isso pode acontecer. E essa sensação, ela traz pra gente uma agonia muito grande. Ela traz pra gente realmente aquela angústia de você não saber a certeza dos seus próprios próximos meses, que te faz com que também você não consiga ter a certeza de conseguir traçar os seus próprios planos. Mas enfim, por enquanto está dando certo, espero que também dê certo pra vocês. Eu falei lá no começo do vídeo, né, que talvez não tenha dado certo, mas é porque a incerteza de poder ou não poder dar certo, às vezes aos olhos de vocês que não tem toda essa capacidade de se arriscar e de realmente conviver com a volatilidade das possibilidades da vida, talvez já possa por si só configurar um insucesso. Então já fica aqui de alerta. Olhe para realmente quais são os seus planos, seus sonhos. Será que realmente você precisa trazer toda essa disrupção, quebrar a manada, sair da faculdade, fazer tudo isso na sua vida? Às vezes não. Por exemplo, em toda vez que eu quebrava a manada, eu também trazia um background. Quando eu saí da faculdade de Direito, eu não falei para vocês, mas eu ainda fazia faculdade de Contabilidade. Eu já imaginando, né, que em algum momento eu poderia ter essa ideia na cabeça de quebrar mais uma vez o sistema, eu comecei a fazer faculdade EAD de Contabilidade para já garantir o ensino superior. Quando eu saí do ensino médio, eu já fiz um processo legislativo muito certo na justiça para eu poder também fazer um supletivo, de ter um ensino médio ali, o tal do supletivo, né, que a gente fala, já ali consistente caso eu precise no meu futuro. E também, enquanto isso, eu fui me especializando cada vez mais em inglês, em certas habilidades de oratória, de comunicação, para caso eu precisasse apertar o botão vermelho, eu pudesse ali buscar a oportunidade de emprego de uma forma mais rápida. Enfim, só que aí vocês vão perguntar, tu falou que ia trazer 4 momentos em que você quebrou o sistema, que você quebrou a manada. Só que o quarto, na verdade, ele não segue essa lógica temporal. Na verdade, ele aconteceu lá com os meus 15 anos de idade, que foi o momento em que eu realmente quebrei na minha cabeça, né, todo esse conceito de ter que seguir aquilo que a sociedade queria de mim, e eu me perguntei genuinamente, e eu lembro até hoje desse dia, né, que eu fui num lugar aqui em Brasília chamado Parque do Asa Delta. Eu sentei ali na frente do lago, né, à noite. Eu peço desculpas aí, policiais, eu sei que a grade estava fechada. Mas enfim, eu comecei a me perguntar o que eu queria do meu futuro. E essa conversa, ela por si só é uma disrupção muito forte. E eu recomendo essa conversa para todos vocês. Mesmo os que aqui querem ter a segurança da cartilha do sistema, ter a segurança de seguir a manada, eu realmente recomendo essa conversa consigo mesmo aqui para todos vocês. Porque nela, eu revisitei todos os pilares que eu tinha como importante da minha vida, e eu comecei a fazer exercício de como que eu gostaria de me ver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E eu te garanto, a tal da manada, o sistema não quer isso de vocês, tá? Porque a nossa sociedade, ela foi construída para gerar operários. E se você é uma das pessoas que não deseja e ver que não faz sentido ser um operário, eu acredito que você ter esse momento de inflexão, ele faz muita importância em toda a sua jornada. Eu já falei sobre isso aqui no YouTube, eu sugiro vocês procurarem aqui nos meus vídeos antigos, né, porque ali eu realmente explico de forma mais detalhada como é que foi esse momento, quais foram as perguntas que eu fiz para mim mesmo, quais foram as conclusões que eu cheguei, então ali eu consigo explicar de forma mais detalhada. Mas em resumo, eu deixei mais robusto cada um dos pilares da minha vida e eu me prometi que independente da possibilidade, da oportunidade que aparecesse na minha frente, eu primeiro perguntaria se eu conseguiria no ápice, depois de anos me entregando para essa possibilidade, para essa oportunidade, se eu conseguiria obedecer cada um desses pilares. E graças a Deus, todas as escolhas que eu fiz até então, a resposta foi sim. Foi sim, e é por isso que eu vejo que existe uma coesão em toda vez que eu quebro ali algum fluxo que a própria sociedade constrói pra gente. Mas pessoal, antes de eu finalizar o vídeo, não vem também com toda essa visãozinha de quebrar a Matrix, de fugir da manada, porque mais uma vez, essas decisões que eu tive na minha vida não são decisões nem um pouco diferentes de qualquer outra pessoa que decidiu ser um autônomo, ser uma pessoa que decidiu ser um empreendedor, um empresário, porque é aquilo, o cara que ele deseja não seguir esse passo a passo da faculdade, concurso público, de seguir ali cargos tradicionais, é um cara que ele está sujeito à vida. A vida, ela vai soprar em diferentes ventos e ele vai ter que estar preparado. E se você é uma dessas pessoas, espero que você esteja e que mais uma vez, para finalizar, você deixe a curtida aqui no vídeo, comente aquela sugestão que eu trouxe no começo do vídeo e que compartilhe esse vídeo para outras pessoas que faça sentido. Pessoal, no mais é isso, espero que o vídeo tenha feito sentido e até a próxima.